Permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, por gentileza. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50 diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Agora dá uma olhada no irmão que está próximo a você, ao senhor, à senhora, e diz assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Deus é digno do mais perfeito louvor. Deus está acima de tudo e acima de todos. Deus é Deus no céu e é Deus na terra, é Deus no monte e é Deus no vale. Deus é Deus se nós estivermos sadios, saudáveis ou se estivermos doentes. Deus é Deus. O que eu gostaria de falar nessa noite, e prometo que não vou me estender muito, é sobre os segredos das vitórias de Davi. Os segredos das vitórias de Davi. Davi é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais conhecidos e mais admirados de toda a Bíblia. Toda criança, em algum momento da escola bíblica dominical, deseja ser Davi ou ser como Davi. A trajetória deste homem de Deus, rei de Israel, salmista, adorador, homem segundo o coração de Deus, está revelada em alguns textos da Bíblia Sagrada, é claramente salmodiada nos salmos que ele escreveu e que muitas vezes são temas devocionais para os nossos cultos e para as nossas reuniões. Davi é mencionado em outros livros da Bíblia Sagrada e, sem sombra de dúvida, um dos personagens históricos mais pesquisados, mais estudados pela arqueologia, pela história, visto a maneira como o Senhor o abençoava, a maneira como o Senhor o usava, e a forma temente e adoradora com a qual ele servia a Deus. Não obstante tudo isto e as virtudes que a Bíblia nos traz do caráter,
da personalidade e das conquistas de Davi, em nenhum momento o texto faz questão de omitir os fracassos deste homem de Deus. Davi cometeu fracassos graves, por que não dizer gravíssimos, e a Bíblia poderia esconder, colocar nas sombras os fracassos deste grande herói da fé. No entanto, a Bíblia os relata, e em alguns casos com riquezas de detalhes, para deixar para nós bem claro que não existem heróis sem fraquezas ou sem fracassos, que não existem vitoriosos sem tropeços, e que apesar disto, a graça de Deus não abre mão daqueles que com sinceridade servem ao Senhor dos céus e da terra. O texto que nós lemos de 1 Samuel 17 traz para nós o encontro de Davi com Golias, um encontro conhecido de todos. Mas eu não quero me ater à vitória de Davi apenas nesta batalha em específico, mas lembrar para os irmãos que, apesar das fraquezas e até dos fracassos, Davi teve diversas guerras, diversas pelejas, e não há registro de Davi perdendo uma batalha. Não há nem registro de Davi fugindo de uma batalha. As únicas vezes que Davi aparece fugindo na Bíblia, ele estava fugindo da guerra que ele não queria enfrentar. Estava fugindo da batalha que ele não pretendia travar, que era, por exemplo, a briga contra Saul. Davi não quis entrar em nenhum momento em confronto com Saul, pelo contrário, entendeu que, embora Saul estivesse fora do plano de Deus, competia ao próprio Deus tratar com Saul da maneira e no tempo que ele mesmo desejasse fazê-lo. O que eu quero observar com os irmãos é que as vitórias de Davi não estão baseadas nas armas que ele utilizava enquanto funda, pedra ou espada. Havia em Davi uma postura interior que conquistava a simpatia de Deus. Havia em Davi sentimentos que atraíam o coração de Deus. E por causa destas posturas e desses sentimentos, Davi viveu em todo o tempo sob a bênção de Deus. E os segredos das suas vitórias estão intrinsecamente relacionados a esta relação que ele tinha com Deus enquanto salmista, enquanto pastor de ovelhas, enquanto rei, mas sempre temente ao Senhor. Note que o texto diz que ele prevaleceu contra o filisteu e o feriu e o matou com uma funda e com uma pedra, sem ter uma espada na sua mão. Se nós, em Alagoas, na Bahia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tivermos para com Deus a postura que Davi teve, todas as nossas batalhas serão vencidas, e nós sairemos mais do que vencedores no nome do Senhor.
O primeiro segredo da vitória de Davi era: o seu coração pertencia a Deus. Davi não era crente nominal. Davi não era adorador superficial. O seu coração havia sido tomado de paixão, de amor por Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando Deus envia ao profeta à casa de Jessé para lá ungir aquele que reinaria sobre Israel, a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, versículo 7, Samuel olhou para Abinadab e disse: certamente este é o homem que Deus escolheu para que reine sobre o seu povo. E o Senhor, conhecendo o coração do profeta, disse-lhe: não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. Deus conhecia o coração de Davi, e embora Davi não tenha sido chamado para aquela reunião, Deus, que conhece corações, cada vez que um filho de Jessé se apresentava, o Senhor dizia: não é este, também este não é. E quando todos passaram, o profeta pergunta a Jessé: não há mais varão na casa? E Jessé responde: tem um, o menor, cuida das ovelhas, mas este não serve para ser rei, é muito jovem. E o profeta diz: manda chamá-lo, porque ninguém come nesta casa até que ele tenha chegado. Aleluia! Deus conhece o seu coração. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, eu gosto do relato, e pisou na porta, o profeta olhou para ele e viu que ele era homem sisudo em palavras, tocava bem, era varão de guerra, e o Senhor era com ele. O segredo estava no coração. Quando Davi está prestes a morrer e chama seu filho Salomão para dar-lhe conselhos, 1 Crônicas 28:9, Davi diz a Salomão: ouve as minhas palavras e atende-as, serve ao Senhor de todo o teu coração, porque Ele esquadrinha os corações e os pensamentos. Se tu o buscares, Ele se fará achado de ti, mas se tu o deixares, também Ele te deixará a ti. O segredo da vitória é uma vida de coração sincero. É preciso lembrar que Deus não é mecânico de chaparia. Deus não olha para a aparência exterior. Ele conhece o que está dentro do coração do homem. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, e eu já disse a Deus que o homem lá em casa, para ser pastor e ministro, não seria eu, era o meu irmão. Porque meu irmão é bom em comunicação, ele consegue
trazer as pessoas em torno dele. Tem facilidade em fazer amizades, gosta de viajar, vende até areia como se fosse prata. E um dia eu conversei com a minha mãe e disse: mãe, eu acho que Jesus veio aqui em casa atrás de Tony. Mas Tony não estava em casa, e Jesus, para não perder a viagem, me pegou no corredor e disse: vai você mesmo. E minha mãe perguntou por quê? Eu disse: porque eu não gosto de viajar. Eu não suporto falar em público, as pernas tremem, a boca seca. Eu tenho dificuldade. Não era eu o homem, definitivamente. Falei isso com a minha mãe e na semana seguinte viajei para pregar num congresso da igreja quadrangular em Santa Catarina. Quando terminei de pregar, desci do púlpito, a esposa de um pastor veio falar comigo. Quando estendi a mão para saudá-la, o Senhor tomou-a em profecia e disse assim: não diga que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Deus conhece o coração. Diga aí para o seu vizinho: Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Aleluia! Este era o segredo da vitória de Davi. Segundo o segredo da vitória de Davi é que ele buscava a face do Senhor. Eu tenho certeza que nos nossos dias Deus está dizendo: quero homens que busquem a minha face. Sinto falta de mulheres que queiram a minha presença. É preciso lembrar que a maioria das nossas orações são um catálogo de pedidos. Nós oramos mais por necessidade do que por prazer. Oramos porque precisamos de uma bênção. Oramos porque vou pregar hoje à noite, preciso que Deus me use. Mas presta atenção numa coisa: eu tenho o número do celular, o número pessoal do pastor José Antônio dos Santos, e eu telefono para ele e peço R$5.000 emprestados, e ele empresta, e eu pago, tá? Porque eu pago as minhas dívidas. Só que daqui a 3 meses eu vou ligar de novo para o pastor José Antônio para pedir 3.000 emprestados, e ele me empresta e eu pago. Mais 6 meses eu telefono de novo para pedir 10.000 emprestados, e ele me empresta e eu pago. Só que eu só ligo para ele quando estou precisando de dinheiro. Aí eu lhe digo: a próxima vez que o telefone dele tocar e ele ver o meu número, o que ele vai pensar? Está precisando de dinheiro. A pergunta que eu lhe faço hoje é: o que Deus pensa quando você se ajoelha? O que Deus pensa quando você resolve fazer um jejum? Mas que tal telefonar para dizer: pastor, estou passando em Maceió e gostaria de almoçar com o senhor. Telefone e dizer: pastor, estava orando esta noite, orei pela sua pessoa. Que tal telefonar só para dizer: liguei para dizer que lhe amo, que lhe respeito. Deus está querendo homens que busquem a sua presença, não pela bênção, mas pelo prazer da sua companhia. Davi, no silêncio das campinas, dedilhava a sua harpa e salmodiava ao Senhor. 1 Crônicas 28:9, ele diz: buscai
a face do Senhor continuamente. Salmo 32, o salmista diz: quando teu coração me disse a mim, buscai a minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Quem ora vive diferente, quem ora prega diferente, quem ora enfrenta problemas de maneira diferente, quem ora sai da crise diferente. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: Deus está lhe esperando no quarto da oração. Deus está lhe esperando no quarto da oração. Sabe uma coisa que Deus tem me feito entender, pastores, irmãos, irmãs, é que tem coisas que Deus quer falar comigo que Ele não vai usar ninguém. Tem coisas que Deus quer me dizer que Ele não vai levantar profeta, Ele não vai usar pregador, Ele quer falar comigo pessoalmente. Tem coisas que Deus quer lhe dizer que não espere revelação, Ele quer falar contigo. Então sai de cena, diminui a corrida, vai para o quarto, vai para a roça, vai para o mato, acha um lugar e para, a fim de ouvir Deus falar contigo. Busca a face do Senhor continuamente, aleluia. Terceiro lugar, vou caminhando para concluir. Segredo da vitória de Davi é que ele não confiava em si mesmo. Outro dia eu ouvi um camarada dizendo assim: eu tenho 5 graduações e alguns mestrados, vou perder tempo tirando dias de oração para resolver problema de igreja. Eu não ouvi dizer, eu o ouvi falando. Só que é preciso lembrar que as coisas espirituais não se aprendem no banco da universidade. As coisas espirituais não se aprendem na cadeira do seminário. As coisas espirituais se aprendem na presença de Deus, que a todos dá liberalmente. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: não confia em você mesmo. Não confia em você mesmo. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que faz da sua força o seu braço. O salmista diz no Salmo 33, versículo 15 a 19: eis que o rei não se salva pela força do seu exército, nem o valente com a sua própria força. A vitória ou a salvação do homem não está na espada ou na lança, nem na força do seu braço, mas o Senhor livra o justo da cova e a sua alma da perdição. Um dos grandes alívios que eu tive na minha vida foi quando eu entendi que Deus não depende de mim para fazer o que Ele quer fazer. Deus não depende do que eu sou para realizar o seu projeto. Ele só depende daquilo que Ele fará na minha vida para executar a sua vontade. Eu lembro agora de uma oração de um pastor judeu naturalizado norte-americano, Morris Cerullo. Ele diz que estava orando uma certa feita e disse a Deus: eu não gosto de ser Cerullo, eu não me satisfaço comigo, eu falho demais. E o Senhor perguntou para ele: e quem você gostaria de ser, Morris? E ele disse que falou com Deus: eu gostaria de ser como Davi, o homem que quando dedilhava a harpa até demônio ia embora, homem segundo o teu coração. E ele disse que Deus perguntou-lhe: Cerullo, você teria coragem de matar um homem e depois ficar com a mulher dele? E ele falou: Senhor, tu sabes que eu não tenho coragem de matar nem mosca.
E o Senhor disse: então você não tem condição de ser Davi, você não é páreo para Davi. Davi mandou matar Urias e depois casou com a mulher dele. E o Senhor perguntou-lhe: tem mais alguém, Morris? Ele disse: Abraão. Eu quero ser como Abraão, o teu amigo. E o Senhor perguntou-lhe: se 4 homens chegarem na tua casa agora e te disserem: nós viemos buscar a tua mulher e vamos levá-la para nós, você deixa levar? Ele disse que falou com Deus: só se me matarem primeiro. E Deus falou com ele: então você não presta para ser Abraão? Abraão, para salvar a sua própria vida, entregou Sara para Abimeleque. Você não tem condição de ser Abraão, Morris, você é muito pequeno para Abraão. E o Senhor lhe perguntou: há mais alguém com quem você gostaria de parecer? E ele disse: Moisés, o homem que falava contigo face a face, o homem que viu a tua glória. E Deus lhe perguntou: Morris, se você falar comigo face a face, se você ver a minha glória, você tem coragem de me desobedecer? Ele disse: Senhor, se eu falar contigo face a face, se eu ver a tua glória, eu não te desobedeço. E o Senhor disse: então você não presta para ser Moisés? Eu mandei Moisés tocar na rocha e ele a feriu. Você não dá para ser Moisés? E ele disse que começou a chorar, sem entender nada. E enquanto ele chorava, o Senhor disse: Morris, deixa eu te revelar um segredo. Não era Abraão, Morris, não era Davi, não era Moisés que fazia aquelas maravilhas. Era o meu Espírito agindo neles, para fazer o que eu queria fazer. E o mesmo Espírito está na sua vida. Aleluia. O Espírito de Deus está em você. Não confie em si mesmo. Eu gosto do diálogo. Eu gosto do diálogo de Moisés com Deus no deserto. Quando o Senhor diz assim: vai ao Egito e liberta o meu povo. E Moisés diz assim: quem sou eu? E Deus diz assim: quem disse que é você? Sou eu. Pode ler o texto. Ele não diz eu estou contigo, ele diz eu sou contigo. Com isso Deus estava dizendo: não é você quem vai fazer, quem faz sou eu. Você é só a pessoa que eu vou usar para fazer. Querido, a capacidade vem de Deus. Paulo diz que nós temos um tesouro posto em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Provoca o teu vizinho e diz para ele: não é você, é o Senhor na sua vida. Não é você, é o Senhor na sua vida. Não é você, querido, é o Senhor quem faz, é Ele quem faz. Jura mandagaramai deixeira rai lamandura marras. Fica de pé, por favor, quem puder. Deixa eu falar só 2 coisinhas para concluir. Penúltimo, Davi vencia, porque Davi zelava pela reputação de Deus. Davi se preocupava mais com o nome de Deus do que com o seu próprio nome. Sabe qual é o nosso problema? Nós colocamos sempre a nossa reputação em primeiro lugar, e na verdade é o nome de Deus que está em primeiro lugar. Por 3 vezes, versículo 26, versículo 36 e versículo 46, Davi diz assim: quem é esse incircunciso para blasfemar do exército do Deus vivo? O zelo de Davi era pelo Senhor. E o nosso zelo? Como nós preservamos o evangelho que pregamos e o nome de Deus a quem servimos? Aleluia! Conheci um pastor norte-americano, ele é pastor na cidade de Seattle e é pastor de uma grande igreja.
E ele diz que a igreja começou a viver um grande avivamento, e começaram a falar muito mal dele, e batiam nele, e publicavam coisas ruins sobre ele, e denegriam a imagem dele. E ele saiu para um retiro de oração e foi dizer para Deus: estão acabando com o meu nome, porque eu estou fazendo a tua obra e te obedecendo. Eu preciso de uma providência. E ele disse que enquanto orava, o Senhor perguntou para ele assim: Robert, qual é o nome que salva? Ele disse: o teu. Tá, e qual é o nome que cura? O teu. E qual é o nome que liberta? O teu. Então, Robert, esquece o teu nome e prega o meu, porque eu cuido do teu. Zelo pela reputação de Deus. Ananias, Misael e Azarias. Eu vejo pregadores dizendo por aí: se Jesus não fizer tal coisa, eu rasgo minha Bíblia. Para com isso. Ananias, Misael e Azarias disseram ao rei: o nosso Deus é poderoso para nos livrar da tua mão, mas se ele não fizer, nem mesmo assim nos encurvaremos diante da tua estátua. Não importam as circunstâncias, Deus é Deus. E Davi era cheio do Espírito Santo. Segredo da nossa vitória é vivermos na dependência do Espírito Santo. 1 Samuel 16:13, e tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Quero orar contigo esta noite. Quantos aqui têm certeza que o Espírito Santo habita na sua vida? Levante assim a mão e dê um brado de glória a Deus. Se o Espírito Santo habita em nossa vida, não há por que se apavorar. É Ele quem garante a vitória. Se o Espírito de Deus habita em nossa vida, não há por que autoconfiança, porque o poder vem de Deus para fazer aquilo que o Senhor quer realizar em nossa vida. Ore comigo agora e peça para o Espírito Santo que habita em nós se apoderar de maneira extraordinária da sua vida, da nossa vida esta noite, para uma grande obra. Este é um tempo que Deus vai levantar homens e mulheres com ministérios intrépidos para realizações poderosas ao redor do mundo. Aleluia, namancho de mandagas. Deus não está buscando renomes, está buscando pessoas que aceitem depender dEle e do seu poder. Anônimos estão fazendo obras extraordinárias para Deus em algum lugar ao redor do mundo, e Deus quer lhe usar de maneira extraordinária. Essa luta pela qual você passa é só estágio, é treinamento, é trampolim para uma nova etapa. Apenas dependa do poder do Espírito de Deus em sua vida e em sua história. Estava orando semana passada para ministrar, e no sábado passado, enquanto eu orava, o Senhor me disse assim: eu estou buscando homens que aceitem depender de mim. Somos muito autoconfiantes. Desculpa a expressão que eu vou usar, ela é bem sertaneja, não me ignore. A gente fica besta com muito pouca coisa. Mas Deus está querendo que quanto mais Ele nos use, mais nós mergulhemos na sua presença. Deus, em nome de Jesus, Tua palavra foi dita, Tua palavra foi proferida. Eu quero pedir algo, Senhor, muito especial.
Eu quero pedir que nos próximos minutos uma brisa do teu Espírito sopre neste lugar. Desde o púlpito até a saída, desde a saída até o púlpito. Eu quero pedir, Senhor, que haja uma ação sobrenatural da tua presença no interior dos teus filhos e das tuas filhas. Espírito de Deus, rege agora um coral de línguas estranhas neste lugar. Rege agora um coral de línguas espirituais. Eu peço, Senhor, um derramar de avivamento sobre nós agora. Aqui no púlpito, Senhor, sobre pastores, sobre o coral de mulheres, sobre os teus filhos e filhas. Traz o fortalecimento espiritual agora. Lá atrás, Jesus, lá atrás, diante dos telões, além da arquibancada, manifesta agora o poder da tua presença. Manifesta agora o poder da tua presença. Oh, aleluia, queridos. Lá em Números 24, a Bíblia diz que 70 anciãos foram ao redor da tenda. E o Senhor tirou de Moisés o Espírito e os contagiou. 2 não foram, mas o Espírito os encheu no arraial. O avivamento que a igreja está por receber, por vivenciar, é maior do que toda a perspectiva humana, porque nós estamos no último momento da igreja de Deus na terra. Mas eu não estou falando de avivamento de fim de culto, eu estou falando de um poder sobrenatural que o Espírito Santo está liberando sobre a sua igreja em toda a terra. Aleluia. Levante a sua mão ao céu assim, por favor. Ezequiel 10:2 diz: enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Peça a Deus agora, diz para Ele: enche as minhas mãos de brasas acesas. Enche as minhas mãos de brasas acesas. Enche as minhas mãos de brasas acesas. Há uma seara inteira para ser incendiada através da sua vida. Andai louva, achoetelei da cantoflai, arrandocomas. Assuriei na ranjo da badagaradagaste. Agora, se não for pedir demais, se você sente a vontade, estenda as suas mãos de brasas acesas sobre a pessoa do seu lado. Profetize em nome de Jesus acerca da sua cidade, acerca da igreja onde você congrega. Receba o toque do poder de Deus na sua vida esta noite. Receba a renovação do Espírito de Deus na sua vida. Sinta o seu ministério ser renovado esta noite. Sinta Deus mudando as suas pregações, a sua oração, tocando no seu caráter, tocando na sua personalidade. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa o Espírito de Deus lhe tocar lá atrás, lá na arquibancada, diante dos telões do outro lado. Sinta a unção de Deus derramada sobre a sua vida, sobre a sua alma. Adore a Ele, adore, 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 apenas adore, apenas adore. Levante a mão se quiser, coloque a mão no peito se achar melhor. Fale em línguas se o Espírito lhe conceder. Dê glória a Deus. Mas adore, 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 adore.
o nome do Deus de Jacó. Eu sei que lá estás, se eu mergulhar no mais profundo mar, deixa a brisa do Espírito vir sobre você. Pode louvar. Deixa a brisa do Espírito vir sobre a sua vida. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adoro. Seja curado, seja curada. Não existem prisões. Receba o toque da presença de Deus. A voz te adorar, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. De onde vem a tua alegria, a tua força? Minha força. Louve os teus verdadeiros adoradores, adora. Nada pode calar